E ó, vamos assistir mais um videozinho de terror, eu acho, não sei. E agora que nós vamos assistir aqui, seria a primeira creepypasta criada, Ted the Kiever, do canal Viral Quest VQ. Já assistimos já alguns vídeos dele, ou um vídeo dele, não me lembro agora. E assim, eu vejo tanto vídeo de tanta gente, que eu fico tipo, eu quero mielão, eu não lembro, eu sofro de burro. Ai, meu Deus, Jogs, por que você tá me lembrando disso, Jogs? Por quê? Por quê, Jogs? Meu Deus, por que vocês estão me lembrando do cara do jarro e o cara da furadeira? Por quê? Eu não quero me lembrar disso, pelo amor de Deus, Deus meu, não. Olá, amante do terror. Você já se perguntou alguma vez qual teria sido a primeira creepypasta de todas? Na verdade, eu nunca me perguntei, porque honestamente, assim, quando o creepypasta tava no seu auge e o cacete A4, as únicas que eu conhecia era do Lula Molusco, era do Ben Drowned, Sonic.exe, porque, bom, eu gosto. Eu acho que vocês não sabem, mas eu gosto de Sonic. E. Foda-se, eu esqueci que eu ia falar. Pode ser que sim, pode ser que não. E você, sabe qual é, Viral? Pois é, na verdade, ninguém sabe qual de fato foi a primeira de todas já criada na história da humanidade, mas pode ter certeza que existem aquelas que são mais antigas que outras. E a primeira que se tem registro é chamada de Ted the Kiever, ou Ted, o Espeólogo, uma história sobre um homem que se... Mano, vocês já pararam pra pensar que, assim, muito provavelmente já existem pessoas que são mais novas do que o Sonic.exe? E detalhe, Sonic.exe é uma história de 2010, 2011, por aí mais ou menos. Vocês têm noção disso? E tipo assim, quem tava, sei lá, com um ano, quando o jogo do Sonic.exe lançou, que foi em 2011, se não me falha a memória, né? Hoje deve estar com 15, 16, por aí mais ou menos, dependendo do dia. Mas, rapaz... pior que tem gente que não sabe que é DVD, né? Tipo assim, você pergunta, assim, se você fala, sei lá, você tá conversando, sei lá, com um amigo seu, aí daqui a pouco ele tem um irmãozinho, aí chega e fala, o que é DVD? Cara, eu sei lá, eu ainda não passei por isso, mas quando eu passar eu vou me sentir jurássico. Eu já sei de gente que não sabe nem o que é uma fita VHS. Né? Tem gente que não sabe, mas é a vida, né? Tem gente que não sabe o que é uma locadora, e a gente tem que explicar como é que uma locadora funciona. Tanto locadora de jogos, quanto locadora de filmes. Cara, bizarro, né? aventurou dentro de uma caverna sem fim só para encontrar um mistério horrendo. Pois então se acomode aí na sua cadeira, na sua cama ou no lugar que você tá e venha ver junto comigo a história da primeira creepypasta. Vamos começar do começo. Quem é Ted? Ted é o nome do protagonista dessa história. Ele é um espeólogo, uma pessoa que basicamente explora cavernas que nunca foram exploradas antes, às vezes encontrando relíquias, pedras preciosas, fósseis, minas ou até cidades perdidas há muito tempo. Para você ser um espeólogo, você precisa ter no mínimo coragem, e um requisito básico é não ser claustrofóbico de jeito nenhum, ou seja, não pode ter medo de passar por lugares apertados. O que eles usam para medir se uma passagem tem saída ou não é a brisa. Blue, como é que as pessoas sabem que essa foi a primeira? Eu acho que foi a primeira que tem registro, né, por enquanto. Pode ser que tenha outras que tenham saído antes, só que as pessoas não descobriram ainda. Foi tipo a história do Sonic.exe, né? Muito tempo a galera achou que essa foi a primeira e a maior história de Sonic.exe. Disseram que não. Teve o Sonic e o pendrive azul, que é uma história bem tosca, consegue ser pior do que Sonic.exe. E também tem o do Tails Doll, que é do... que foi do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Pra muitos, assim como muitas pessoas também achou que a história do Tails Doll foi a primeira creepypasta dos jogos.
Já que a máquina de arcade Polybius seria muito mais uma teoria da conspiração do que necessariamente uma história de terror. Misura, muita gente tem medo de lugares apertados porque tem medo de ser esmagados vivos. Isso também. Ah, mas creepypasta é lenda urbana. Pra mim é a mesma coisa. Só que uma tem um termo internetês, termo de internet, e a outra é o termo que as pessoas falam na vida real, tipo a lenda urbana do Gugu. E eu acho que ninguém aqui vai se lembrar dessa porra, eu tô me sentindo um velho do caralho. Parece ser aconchegante, tem apenas você, uma luzinha numa caverna. Eu dormiria, do jeito que eu durmo fácil. Porque assim, nossa, eu fiquei... Nossa, aí ó, tá vendo? Ninguém sabe disso, das lendas urbanas do Gugu, puta merda. Eu me senti Jurássico agora, puta que pariu. Nossa, mas era bom. Quando eu era criança, nossa, eu era criancinha, eu tinha medo. Eu não conseguia ver, não. Era da loira do banheiro, eu tinha medo. Era uma do trem, eu tinha medo, que mostrava... Eu não lembro se foi acho que foi na lenda urbana do Gugu. Que era do moleque que perdeu a perna e puta merda. É tipo Nossa, gente, vocês estão me fazendo me sentir velho. um dogma deles. Se há vento, continue. Ted e o seu amigo que atende pelo nome de B por causa da privacidade. Me and a friend over there. Eu e um amigo ali. What should I call Eu te chamo de quê? you? I mean, you said you Quer dizer, você disse que queria ficar anônimo, né? want to be anonymous, right? Yeah. Well, that's B, I guess. Why Yeah. B? Vai ser B, eu acho. Por que B? Because it's the first letter. Me veio uma resposta na cabeça que eu não posso falar por motivo de YouTube. É, porque é a primeira letra. It's the first letter of your name. Que é a primeira letra do seu nome. Okay. Estavam explorando uma caverna antiga que eles apelidaram de Caverna Misteriosa. Eu sei, o nome Misura, eu chamarei o Luquita de L. Aí eu vou ter que, sei lá, sentar numa cadeira como se eu fosse cagar no pinico. Igual o L de Death Note. muito criativo, realmente. Essa caverna não era exatamente inexplorada, tanto que tinha várias marcas de pichações, escavações, etc. Mas, se tem uma coisa que os espeólogos são especialistas, é encontrar passagens. E foi isso que esses dois conseguiram fazer. Em um ponto mais profundo da caverna, eles encontraram um pequeno buraco, que não parecia ser nada demais, exceto que aconteceu aquilo que eu disse, brisa. Ou seja, lá dentro tinha uma passagem para algum lugar. Só que o buraco para essa passagem era muito estreito, com um tamanho para no máximo um rato conseguir passar. E não tinha como abrir de forma convencional, ele tinha que ser aberto com marreta e broca. Então, esse acabou se tornando o novo objetivo deles, abrir esse buraco de todo jeito para ver o que poderia ter do outro lado. Então, eles fizeram isso, conseguiram o equipamento necessário e deram início a um trabalho absurdamente árduo. Let's get on in and explore a bit. É agora que vem a pergunta que não quer calar. Se a caverna já era explorada, por que ela ainda é chamada de misteriosa? Não é por ela em si, e sim por causa de um fenômeno um tanto estranho que acontece lá dentro. Barulhos estranhos sem explicações plausíveis. Eles são descritos como sendo pedra raspando e um estrondo. E pior, a fonte desses barulhos pareciam estar vindo do outro lado daquela passagem estranha. Ou seja, mais um motivo para eles passarem ali. Ted e B ficaram cerca de 3 semanas ou mais furando e abrindo aquele buraco. A ideia não era abrir exatamente um túnel, até porque só com uma broca e uma marreta levaria muito mais tempo, papo de mais de 1 ano, porque eles não estavam quebrando só uma parede, eram várias camadas de pedra maciça, tanto que eles precisavam se revezar para fazer o trabalho, porque era muito cansativo. A ideia era abrir o suficiente para eles poderem passar o corpo, e aqui entra uma parte que muita gente pode ter uma agonia intensa, principalmente se você for um claustrofóbico. Inclusive já fica o meu aviso, se você for, eu não recomendo ver essa história não, porque o nível de detalhes atiça a sua imaginação, e você pode acabar tendo um ataque. O aviso foi dado. Sabe aqueles vídeos daquelas pessoas entrando em cavernas e... Ah, mas peraí. Desculpa ser um pouco chato aqui, até um pouco velho, segundo a percepção do meu chat. Mas esses vídeos de exploração de cavernas, exploração de lugares estranhos e pipipi, popopopopopô, já não é uma coisa que existe há muito tempo. Eu lembro que parece que teve um caso, eu não sei se foi no Chile ou se são de pessoas do Chile, que ficaram um puta tempo presas em uma caverna, alguma coisa assim, né?
Tanto que quando conseguiram ser resgatados, nem sol podia tomar. Seja velha, a gente deixa. Eu não sou velho. E passando por espaços mega apertados, é tipo um desafio para os claustrofóbicos, e é o que eles queriam fazer. Só que, enquanto eles escavavam esse buraco, uma série de eventos estranhos aconteceu. E eu vou falar eles aqui para você agora. Uma britadeira é melhor do que usar um martelo e uma ponteira, é. Só que aí eles usaram, acho que era o que tinha, né? Então, Toma bengala da virtude, eu não quero bengala. Primeiramente, sabe aquela brisa que eu falei? Então, ela também sai dessa passagem. Só que não é só uma simples brisa de espaço aberto. Não, é uma baita ventania que sai de lá de vez em quando e para do mesmo jeito que começou. Do nada. Mesmo depois de terminar de ler essa creepypasta, não se sabe qual é a origem desse vento. Na verdade, ainda tem muita coisa em aberto, e tendo em vista que o dono do diário, o Ted, nunca mais deu notícias, acho que nunca vamos saber o que tinha de fato lá. O B tinha levado a cachorrinha dele, chamada Whip, para acompanhar eles na exploração. Isso porque a Whip era uma cadela pequena e muito bem treinada, ou seja, ela nunca saía de perto deles, e ainda poderia ser muito útil para exploração em lugares... Choque, sim e não. Em certos países e lugares com montanhas é inevitável você não ir. mais apertados, porque ela iria através das passagens. E se desse meia volta, é porque não tem saída. Mas digamos que teve um pequeno problema assim que eles levaram ela pra lá. A Whip entrou na caverna de boa, mas chegou em um certo ponto em que ela começou a ficar relutante, não querendo descer mais de jeito nenhum. O B tinha a teoria de que outros animais podiam estar usando a caverna como esconderijo, como ninho, casa ou qualquer coisa, e a Whip estaria sentindo o cheiro deles, e por isso estava tão incomodada. Só que a coisa piorou ainda mais quando eles chegaram no tal buraco. A Whip ficou apavorada. Ela ficava no canto, bem longe do buraco, choramingando e... Tadinha, cara, que dó. Com o rabo entre as pernas, não tirando os olhos do buraco nem por um segundo. Eu não sei você, mas se a minha cadela ficasse assim, olhando para um buraco desconhecido que eu tô pretendendo entrar, eu ficaria no mínimo desconfiado. Até porque, vamos lá, poderia não ser o demônio lá dentro, mas, no mínimo, algum animal selvagem poderia ter. Quem sabe uma cobra? Uma poderia muito bem caber lá dentro. Bom, de qualquer uma das formas, ela não seria de muita ajuda naquele estado. Então, nas próximas empreitadas, a cachorrinha Whip ficou em casa. Tá, pelo menos ela ficou em casa, ela ficou bem. Terceira coisa, e a que mais deixou os caras se borrando de medo, aconteceu enquanto o Ted estava furando a parede. Como a furadeira fazia muito barulho, eles usavam abafadores de som, mas o Ted estava ouvindo um barulho que estava ainda mais alto do que o som da furadeira, mas ele não estava conseguindo identificar o que era por causa dos abafadores. Assim que ele tirou eles, Ted ouviu o som mais aterrorizante da sua vida. Um grito ensurdecedor percorria por toda a caverna, alto o suficiente para sobrepor o som de uma furadeira abrindo um buraco numa parede maciça, e a fonte vinha de dentro daquele buraco. O B estava parado olhando para o buraco com a boca aberta em completo choque, enquanto o Ted olhou para o buraco imaginando que ia ter o rosto do diabo olhando para ele, mas não tinha nada. Eles resolveram fechar a entrada temporariamente, porque se aquele grito tiver vindo de alguma criatura, ela poderia muito bem conseguir passar pelo buraco. Então, juntaram algumas pedras ali. Choques, depende de qual lugar eles estão. Cobras só ficam em cavernas no inverno para hibernação. Ah, não sabia. Oh, mas de novo, irmão. E a fecharam. Semanas depois, eles voltariam para terminar o serviço. E tem certas Agora cobras sim, que comem morcego. depois de muito trabalho árduo, eles conseguiram abrir aquela passagem o suficiente para uma pessoa conseguir passar, mas se arrastando em um espaço mega apertado. Eles apelidaram essa passagem de Tumba de Floyd. Eu não sei se você conhece essa história, mas eu vou resumir aqui de qualquer jeito. Floyd Collins era um explorador de cavernas, sempre buscando descobrir coisas novas por baixo da terra, mas infelizmente, em 30 de janeiro de 1925, uma delas viria a se tornar a sua tumba. Floyd tinha entrado na Sand Cave só com uma lamparina, e à medida que ele ia descendo, a luz da lamparina começou a piorar. Ele se apressou para encontrar a saída, só que uma parte do teto desabou sobre as suas pernas, fazendo
fazendo ele pariu. ficar preso ali. Várias tentativas de tirá-lo de lá foram totalmente vãs. E 17 dias depois, preso, o túnel acabou desabando. E aí, qualquer esperança que Collins tinha de sair vivo já eram ali. 16 de fevereiro. As de cobras são interessantes e eu só li um pouco. Uma aspas da Chokes. O seu corpo sem vida foi retirado da caverna através de um poço escavado por equipes de resgate. Daí, eles decidiram homenageá-lo, apelidando o buraco de tumba de Floyd. É aqui que o aviso de claustrofobia começa a valer, porque o Ted começa a detalhar como que foi passar por aquele espaço apertado. Eu não vou falar exatamente tudo, mas as partes que mais me deixaram aflito. Primeiro que, para passar pelo buraco, ele tinha que contorcer o seu corpo todo, e para passar pela passagem, ele tinha que virar. Se explorar uma caverna, eu levaria 8 pessoas comigo ao invés de ir com um amigo só. Ô, louco. Pedro, ei Luquita, mudando um pouco de assunto aqui, estou começando a enjoar do Discord. Na sua opinião, eu deveria sair temporariamente ou excluir minha conta? Por que você excluiria sua conta? Assim, o Discord, você pode entrar pra conversar com as pessoas com que você tá afim de conversar. Então assim, eu acho que, sei lá, eu acho que você pode conhecer pessoas novas. Ou então conversar sobre outros assuntos, enfim. E de repente você não tá enjoado do Discord, sim das pessoas nas quais você conversa. E é normal. Virar a cabeça para a esquerda, ou seja, era tão estreito que ele não conseguia sequer ficar com a cabeça reta, porque não tinha espaço. As suas costas e o seu peito tocavam o teto e o chão respectivamente, e ainda tinha que se arrastar. Ele tinha um espaço de poucos centímetros para mover o seu braço, e tinha que rastejar usando os ombros e os dedos dos pés, tornando um processo dolorosamente lento. E falando em dor, ainda tinham pedras afiadas que ficavam cortando ele o tempo todo, ou seja, além da claustrofobia, ainda se feria no caminho. E Nossa senhora, mas que Nossa, que merda, hein? pior ainda, Pô, o que que dá, assim... Tá, eu sei que tem pessoas que gostam de se aventurar, adrenalina, ou às vezes pode ser até uma profissão mesmo, mas caralho, mano, o que que dá na cabeça de, sei lá... Ah, eu tô sem fazer nada hoje, eu quero saber de uma coisa? Eu vou explorar uma caverna, eu vou entrar aqui numa caverna bem estreitinha, e é isso. Sei lá, cara, eu não, só não. a passagem ia ficando cada vez mais estreita. Como dito, depois de um caminho árduo, finalmente a passagem começou a ficar maior. E assim, Ted finalmente conseguiu chegar no que tinha do outro lado. E finalmente conseguiu ficar pelo menos em pé. Ted chama aquele lugar de a Grande Sala. As coisas mais importantes que ele viu lá dentro foram as paredes que pareciam estar derretidas, uma rocha redonda cristalizada e o mais interessante de tudo. Pedro, a única produtividade que eu estou fazendo no Discord das reuniões de uma estágio é chamada de voz, de resto, meh. Ah, mas nem tudo na vida precisa ser produtivo. E era Se tudo na vida tem que ser produtivo pra alguma coisa, fodeu. Assim, vai ser bom pra coaches que querem te vender um curso de produtividade ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, se você fará isso, não. Fará isso só vai ser, sei lá. Enfim. Cada um sabe o que quer. hieróglifos de uma língua desconhecida. Infelizmente, a câmera de foto que ele levou não conseguiu pegar quase nada, mas ele redesenhou um deles e era mais ou menos parecido Caraca, de 2 BU essa história? Caralho. com isso aí. Não se tem ideia do que é, mas definitivamente pertence a povos muito antigos que viviam ali. E não tem como uma outra pessoa do século atual ter feito isso, já que aquele lugar era imaculado. Ele já tinha visto o suficiente e não queria se aventurar muito mais indo muito fundo na caverna porque Choques, nem eu era nascido, caralho. ele não estava preparado para isso ainda. Então resolveu voltar pelo caminho estreito e foi muito mais difícil voltar do que ir. Por mais que seja a mesma coisa, só o caminho inverso. Ele e o B saíram de lá muito contentes com a sua nova descoberta, mas perceberam uma coisa, que tinham que recrutar mais uma pessoa, porque a chance de sucesso seria maior. Claro que eles tiveram muita dificuldade para encontrar alguém que iria topar fazer uma loucura dessas, mas eventualmente acharam um homem que não tem um nome identificado, mas que vai se chamar
Joe. Joe também era um espeólogo e um dos experientes, com um corpo perfeito para passar em lugares apertados, magro e flexível. Ele concordou em ir com os dois para tal caverna misteriosa e, chegando lá, adentraram na tumba de Floyd. Os dois entraram lá, só que o Ted acabou batendo a cabeça contra o teto de pedra maciça e abriu um corte feio. Já não tinha mais forças para continuar, então teve que voltar urgentemente para tratar aquilo, enquanto Joe seguia sozinho. Um bom tempo se passou e nada do Joe voltar. Eles gritaram o nome dele várias vezes, mas nada. O que é normal, já que quando se chega da grande sala, não se dá para ouvir quem tá do outro lado. Foi então que o Joe reapareceu, só que ele tava bem diferente. Tava pálido, com os olhos arregalados, parecendo que via um fantasma ou um monstro, fora a quantidade de feridas que tinha pelo corpo todo. Sem ter muita escolha, eles tiveram que sair de lá imediatamente. E durante a viagem toda, Joe não queria dizer uma só palavra e se recusava a dizer o que tinha visto lá dentro. B e Ted tentaram contatar Joe de novo por muito tempo, mas ele não atendia a ligação. Eu acho que ele ficou um pouco traumatizado. Nunca estava em casa e não apareceu no trabalho. Então, eles teriam que voltar na caverna sozinhos, e foi o que fizeram. Essa foi a penúltima vez que eles pisaram nessa caverna. Agora foi a vez do Ted de sentir o terror. Primeiro, que ele já não estava com tanta vontade assim de entrar lá. Ele diz que não era premonição, é mais como uma vontade enorme de não querer entrar lá. Mas não tinha muita escolha, ele tinha que ir. Eles pegaram um equipamento mais sofisticado dessa vez e foram. Ted passou de novo pela tumba e chegou na grande sala, explorando mais dessa vez. Só que, enquanto ele se arrastava pelo caminho, ele ouviu algo raspando nas pedras atrás dele, e quando ele olhou para trás, bateu o capacete na pedra. Ele não machucou a cabeça em si, mas o choque percorreu o corpo todo dele, ferrando as pernas, os braços e principalmente as costas. E pior ainda, a lanterna acabou quebrando. Por sorte, ele ainda tinha alguns bastões de luz que não necessitavam de bateria para funcionar, mas... Choques, eu acho que se ele contasse a coisa traumática, os bichos pegariam eles. Só teorias. Eu acho que não, porque normalmente eu acho que seria mais animais, né, no caso. A menos se, sei lá, descambar para criaturas Lovecraftianas ou criaturas cósmicas e o caramba. De novo, o menu do navegador quer ser protagonista. Os bastões não iluminavam tão bem assim, e agora o Ted estava na grande sala, tentando contato com o B por telefone, só que ele estava completamente mudo. Agora, Ted não tinha sinal, não tinha luz decente e estava ferido. Ele ficou sentado em uma pedra durante muito tempo, até finalmente reunir forças para ficar de pé, mesmo com dor, e ir na direção da saída. Foi quando percebeu que tinha uma passagem lá que não estava antes, um buraco que dava para um declive. Realmente, não estava ali antes porque a rocha redonda estava em cima, ou seja, a rocha tinha se movido. Ele apertou o passo em direção do caminho apertado. Ele escutava estrondos, o barulho da coisa raspando e a pior coisa de tudo, o vento. O vento estava carregando um cheiro terrível de podridão, parecendo coisa morta. Misura, pior que tem um filme do Ted the Caver. O nome do filme é Live in Dark, The History of Ted the Caver. Caraca, não sabia. Um odor tão forte. Qualquer coisa, eu não sei se tá fácil pra ver esse filme. Aí a gente pode ver. Que quase fez com que Ted vomitasse. Felizmente isso não aconteceu. Ted conseguiu sair do buraco com muita dificuldade, apenas para encontrar o B em choque, todo ferido e com os olhos arregalados, como se tivesse sido atacado por alguma coisa. Eles dois obviamente concordaram em sair dali o mais rápido possível, antes que o pior acontecesse. B saiu primeiro, enquanto o Ted pegava o resto dos equipamentos. B tinha jogado uma corda para o Ted conseguir subir mais fácil, só que, na medida em que ele ia subindo, ele sentiu uma tensão na corda. Tinha alguma... Eu achei que era uma cobra. Uma coisa puxando a corda para dentro da caverna, mas não dava para ver o que era porque estava muito escuro. Mas definitivamente, eles não estavam sozinhos ali. Ted não podia cair de jeito nenhum, porque isso significaria sua morte de um jeito ou de outro, seja por causa da queda em si, seja porque iria ser morto pelo que é que tivesse lá embaixo. Felizmente, os dois conseguiram sair. Mas é claro que não saíram sem sequelas. B e o Ted acabaram perdendo o contato por um tempo, e o nosso protagonista ficou doido da mente.
Bom, também eu acho que depois de uma experiência traumática dessas, eu acho que seria inevitável o cara não ficar meio lelé, né? Primeiro começou a ver coisas no canto do olho. Logo depois, isso se evoluiu para sombras e vultos do lado de fora da sua janela. E logo, isso virou pesadelos. Joe estava passando pela mesma coisa, e o B provavelmente também. Foi aí que Ted e B perceberam uma coisa. Para que toda essa loucura parasse, eles teriam que voltar para a caverna para descobrir o que estava rolando por ali. Não importava como, eles tinham que descobrir. E se você tá pensando que eles são idiotas por voltarem naquela caverna Sim, eu estou pensando exatamente isso. depois de literalmente quase morrerem, não se preocupe, porque o Ted concorda com você. Mas Minha opinião genuína sobre isso é A. ele diz que não tem muita escolha, porque ou as visões iriam abrandar de uma vez, ou eles iriam morrer. E sinceramente a segunda opção não parecia ser tão ruim assim. Depois dele dizer que manteria todo mundo informado, Ted nunca mais apareceu, e por isso se presume que ele morreu. Mas ele pode não ter morrido. O que você acha que pode ter acontecido para ele ter sumido? E aproveita que você vai descer e me segue nas minhas outras redes. Então, existe também uma possibilidade do cara ter ido pra uma clínica psiquiátrica, porque puta que pariu. Né? Porque assim, se ele tiver alguém que minimamente se importa com ele e chegasse no ponto de dele falar, eu vou voltar pra aquela caverna lá, porque eu não tô aguentando mais, eu tô ficando louco, eu preciso descobrir, e tá, zizaz, a pessoa ia fazer o seguinte, ela ia simplesmente falar, não, você não vai estar comendo merda, ô filho da puta, você vai ficar em casa. Entendeu? Ou ele pode simplesmente ter ignorado, indo pra caverna e dessa vez se fudeu, né? Porque, porra, ele teve uma experiência de quase morte ali e agora ele quer dar uma dessa, porra. E assim, ele não só quase bateu as botas, como ele também quase levou 2 pessoas também. Então assim, porra, gente, porra. O amigão também não quer ajudar, né? Que assim, né? Ah, sei lá, viu? Ó, eu vou ser bem sincero, eu não entendo o que dá na cabeça dos caras de entrar nesse tipo de coisa, de caverna e tal. Eu não sei, nunca tive interesse nisso e eu acho loucura. Ah, mas Luquita, você não tem que achar loucura. Mas, gente, entendeu? É isso. Sim, ou ele morreu ou ele virou um deles. Tem isso também, né? Acho que um deles não, porque acho que deve ter, assim, por mais que tenha a parte da caverna se mexendo, eu acho que tem bicho, então eu acho que se acontecesse alguma coisa com ele, teria acontecido de, sei lá, de um bicho ter desvivido ele, de um animal mesmo, entendeu? Eu acho que nada muito além disso. Pelo menos é o que eu acho. Pode ser que eu esteja falando besteira? Pode. Pode ser que eu esteja falando bobajada? Claro que pode. É normal, tipo, eu não sou o dono da verdade. Nunca fui nesse negócio de aventura, essas coisas. Então, não tem problema você querer ser um pouco mais aventureiro, querer fazer as coisinhas e tal, né? Pipipi, popopó, pupupu. Não, tem nada demais. Agora a grande questão é que você também tem que ter um senso de autopreservação também, né? Porra, você vai entrar num negócio de caverna e os carambas, tendo a possibilidade de você se ferrar de verde, azul e amarelo, pô, mano, não faz isso não, cara. É sobre. Não vai fazer essa besteira. Não só em caverna também, né? Como também escalada. Porque assim, tem gente que tem hobby de fazer escalada, né? Tipo, escalar coisas e pá, e pá, e pá. Aí o que acaba acontecendo? Aí às vezes você pode escorregar, você cai e você morre. Então assim, você quer, sei lá, ter uma história pra contar, mas faz algo mais... Como é que eu vou dizer assim? Algo mais de boa. Algo mais zen. Algo mais tranquilo. Entendeu? Que ficar se metendo nessas furadas. Pelo menos isso daí é o que eu acho, né? Agora aí, se vocês vão querer ser aventureiro ou não, aí já é outro departamento. Minha irmã gosta de escalar. Eu garanto, ó, assim, eu não sei como é que é na sua família, mas quando vocês sabem que ela tá escalando alguma coisa, tipo, sei lá, uma montanha, coisa, não acho que montanha não. Mas tipo assim, se ela tá escalando um ambiente onde ela, se ela cair, ela morre, vocês ficam ansioso, né?
A não ser que seja aqueles... Puta, como é que é mesmo o nome? Ai, é um lugar próprio que você escala, que se você cair tem um monte de espuma que amortece sua queda. Puta, mano, eu não sei. Isso é o nome. Só sei que é um lugar próprio. Entendeu? Não é um... Ah, mano, eu desisto. Mas bom vídeo. Inclusive, né, a gente ficou focando aqui um pouquinho mais na história também. Mas bom vídeo.